Olá, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Passaram bem a semana? Ai, não passa logo, né? Pra gente poder ficar junto de novo, lá na nossa salinha, lá na evangelização, lá no centro, né? Mas já vai chegar, viu? Enquanto isso, a gente continua aqui, né? Toda semana o tio tá trazendo aqui as historinhas importantes, né, sobre Jesus, sobre os bons ensinamentos, não é? Vamos começar com a nossa prece, então? Vamos lá. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos da prática de todo mal. Amém, ou que assim seja. Crianças, por falar em Pai Nosso, por falar em prece, a gente tem falado isso desde o primeiro dia que nós chegamos e nos conhecemos, não é? Sobre o Pai Nosso. E a gente tem estudado aqui as partes do Pai Nosso, né? A mãezinha espiritual Meimei, ela tem trazido aqui pra gente importantes lições todas as semanas. E a gente continua falando sobre o pão nosso de cada dia. O que é o pão, né? Esse alimento que o tio já falou algumas vezes para você. Quando a gente fala o pão nosso de cada dia, lá no Pai Nosso, lá na prece, a gente não está falando só do pão, esse pão que a gente adora, né? Que passa manteiga, passa requeijão, fica tão gostoso. Não é só esse pão, né? E também não é só o alimento que a gente come no almoço, no jantar, né? Não é só isso. É um alimento muito maior que esse, é um alimento para a alma, né? E o tio já falou algumas vezes para vocês. Só que hoje nós vamos falar mais sobre isso, né? O que é o pão que alimenta a alma? O que é o pão que alimenta a todos nós? Não só o corpo, porque o corpo, para ficar fortão, ele precisa de alimento, né? De vegetais, frutas, arroz, feijão, macarrão, todas essas coisas gostosas que a mamãe, o papai, a vovô e vovó, titio e titia fazem pra gente. Mas tem outro alimento que é tão importante quanto esse. É isso que o tio tem falado e a nossa mãezinha espiritual Meimei também. E é sobre isso que ela vai contar a historinha de hoje. Vocês sabiam? Sim? Não. Sim ou não? Confundiu? Crianças, vamos escutar então primeiro a historinha da Meimei, tá? Da mãezinha Meimei. E eu passo depois, mostro os desenhos dessa semana de todos vocês. E aí o tio volta aqui para falar mais sobre isso, tá bom? Vamos assistir então. Olha só, esse é o desenho da Lavínia. Ela pôs aqui um moço que estava sendo perseguido, vocês lembram? Ele está aqui, ó, colhendo uma fruta, né? A árvore está ajudando ele. E aqui? É da Duda. Olha só que desenho cheio de detalhes, hein, Duda? A árvore, o moço. Eu acho que ali também é o bom samaritano, não é? Muito bem. Olha aqui o Léo com as duas árvores, o moço escondido atrás das árvores. Desenho do meu amigão Léo. Muito bem, hein? Adorei, Léo. E o próximo? Será de quem o desenho? Ah, esse é o da Isabela. Olha só. Parece que é um moço também, o bom samaritano, que está ajudando aqui o moço pelo caminho. Muito bem. Vamos para a nossa historinha da Meimei de hoje, da nossa mãezinha espiritual? Chama-se
o alimento espiritual. Tá? O que significa alimento espiritual? O tio já falou disso para vocês, né? Alimento espiritual é aquilo que a gente tem assim dentro dos nossos corações, que nutre os corações. Um professor, um dia muito preocupado com seus alunos, porque os alunos eles passavam em casa e fora da escola a conviver com livros assim que não eram muito bons, sabe? Programas na TV, coisas que falavam inclusive palavrões, coisas agressivas, que não faziam a gente ter bons comportamentos. Aí ele pensou, como é que será que eu posso fazer, mostrar isso para as crianças, para os alunos? Como é que eu posso dizer a respeito disso para os alunos? E aí ele olhou bem para aquela turma grande de alunos, aquelas crianças fazendo uma farra na sala de aula, e pensou, olha só, eles tinham que entender que o alimento espiritual também está presente nos livros, nos bons livros, né? Nos bons programas de TV, nos desenhos que nos trazem ternura, que são agradáveis, e que existem alguns programas de televisão e alguns livros que não ajudam muito, ao contrário, eles atrapalham. Existem desenhos, por exemplo, que não são para crianças, né? São desenhos para adultos, é verdade. E alguns livros também que não funcionam muito bem. Aí ele pensou, como é que eu vou criar uma história para contar isso para as crianças? Aí ele pensou que na hora da merenda, lá na hora de tomar o lanche na escola, ele serviria no prato das crianças, porque todo mundo come no prato, né, num pratinho. Lá no lanche, ele serviu uma coisa que ninguém tinha pensado ainda. O que será que ele serviu de lanche para as crianças? Olha só, gente, ele colocou umas maçãs já comidas meio podre assim, sabe? Meio já assim, com vários dias que elas tinham sido comidas, já estava podre. E depois ele pensou assim, eu preciso também dar um outro choque nessas crianças. Ele colocou um pedaço de bolo assim também, já embolorado, sabe? Já estava assim passado. Aquele alimento ali não ia fazer bem para as crianças. E aí as crianças ficaram todas enjoadas. E aí ele explicou para todas as crianças que o alimento espiritual é a mesma coisa que o alimento do nosso corpo. Ele precisa ser saudável para que nos faça bem. Então, quando você for escolher algum programa para assistir na televisão, assista programas saudáveis. A mesma coisa com livros saudáveis. Essa é a história do alimento espiritual da Meimei. Ai, que legal! Vocês viram? Viram os desenhos de vocês? Primeiro, muito legal o desenho de vocês. E a historinha, vocês viram que bacana? É muito importante isso, crianças. Da gente pensar nas coisas que a gente faz durante o dia a dia, né? Aí na casa de vocês, com as pessoas que ajudam a mamãe em casa, né? Desenhos que a gente assiste na TV, tem que ser desenhos para a idade de cada um de vocês. Não pode assistir desenho que é para criança mais velha, nem filme que é para mamãe e para o papai, não pode criança assistir, não faz bem para gente, entenderam? Cada um conforme o que pode assistir, o que pode ler, né? Tem livros que a gente acha que são muito bons, mas às vezes falam palavras difíceis, né? São palavrões, sabe? Aquelas palavras tristes, né? Às vezes na TV tem grito, tem berro, né? Tem coisas que trazem desarmonia para a casa da gente. Então tudo isso, crianças, é preciso que deixe para lá. Essas coisas não fazem bem. Então quando vocês forem escolher um livrinho para ler, escolham livros de histórias bonitas, histórias que tenham um fundo
de ensinamento, sabe? Histórias que tenham coisas boas para falar pra gente. E as coisas boas não necessariamente são coisas gostosas, vocês sabiam? Às vezes uma coisa boa é uma obrigação que a gente não gosta muito, mas faz parte. Uma coisa que é obrigação de todo mundo, de todo bom filho, é ajudar o papai e a mamãe em casa. Eu sei que não é muito gostoso, mas deveria ser. Entenderam? Então, eu espero que vocês pratiquem isso. O tio espera isso de vocês, tá? E eu espero os desenhos, tá bom? Dessa historinha que eu contei da Meimei para vocês. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem.